Oi, Oi, Carol, Carol, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Acho que Então, tá. pessoal, acho que o pessoal está entrando aos pouquinhos. Eu gostaria de dar boas-vindas para todo mundo. Esse é o nosso primeiro Linkley Talk do ano e a gente quer dar continuidade a esse projeto super legal para cada vez mais a gente aproximar os advogados desses conteúdos que geram muitas dúvidas e que são super úteis, né, no dia a dia da profissão. E a gente sabe que também quando o assunto é matemática e números, nós advogados, eu posso falar por mim mesma, a gente não tem muita habilidade nesse quesito e é nessas horas que entram então os peritos contadores e que a gente vê cada vez mais, né, a importância do trabalho deles, principalmente para conquistar tudo aquilo que a gente lutou durante todo o processo, né, Carol? Todos aqueles É pedidos verdade, que a nós gente. fizemos durante toda a demanda. E hoje a gente tem, então, uma convidada super especial aqui, que é a Caroline Ruaro Albert. A Caroline, minha xará, é contadora e perita contábil. Ela é formada em Ciências Contábeis pela Faculdade da Serra Gaúcha e ela também possui bacharelado em Direito e graduada pela UX. Então, Carol, seja muito bem-vinda. A ideia é que hoje a gente possa conversar sobre as dúvidas mais comuns que surgem quando o assunto são cálculos judiciais. E por isso a gente vai deixar disponível aqui para vocês fazerem as perguntas que vocês mais acharem pertinentes e aquilo que vocês mais têm dúvida. Ontem a gente lançou uma caixinha de dúvidas aqui no perfil do Linkley, a gente recebeu algumas. E a gente também viu que o pessoal está com bastante dúvida, Carol, em direito trabalhista e direito bancário, que são as matérias que mais geram dúvidas na hora de cálculos judiciais. E, primeiramente, a gente queria convidar a Carol, dar de novo boas-vindas para ela. E Muito logo mais daí eu obrigada. já vou começar a fazer umas perguntinhas para que a Carol vá introduzindo um pouco do assunto que nós vamos falar hoje. Muito obrigada, Carol. Um prazer imenso estar aqui. Eu acho muito legal, achei muito bacana esse convite, gostei muito. Acho também bem interessante a gente poder estar conversando, trocar essa ideia, aproximar tanto o advogado quanto o perito contador, né? Para a gente estar ajudando vocês sempre, sempre o intuito de ajudar, crescer junto e chegar num objetivo, né? Que é o valor da causa, né? Que é a parte mais importante de tudo, que a gente luta, vocês lutam bastante pelos direitos, mas a gente sabe que a gente tem que também valorar certo, né? As nossas buscas judiciais, tanto trabalhistas quanto bancárias, contra várias outras demandas, tem casos cíveis, então nós temos bastante assunto aí na área de perícia, né, concomitante com o direito. Verdade, verdade. Aí pode ficar à Carol, vamos. vontade que eu puder auxiliar. Então tá, quem quiser fazer perguntas, tem o ponto de interrogação aqui embaixo na live. Só clica ali, digita a pergunta, a Carol vai responder. Mas, Carol, eu queria saber, primeiro de tudo, né? Quais são os requisitos para ser um perito contador? Conta aí pra Muito importante. gente. Muito importante, Carol. Assim como advogado, nós também damos prova, né? Então, nós concluímos o bacharelado em Ciências Contábeis e fizemos a prova do CRC. Aí viramos contadores. Alguns contadores, eles possuem o pré-requisito cadastro no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, no CNPC, para exercer a profissão de perito contador. Hoje, o nosso conselho, ele determina que nós tenhamos alguns. Os novos agora têm que fazer prova, né? E outros só comprovação de trabalho, que são aqueles mais antigos. Mas para exercer a profissão de perito contador e de assistente, que é aquele que vem, que não é nomeado pelo judiciário, mas é contratado direto pelo advogado, ele precisa ter o cadastro no CNPC. Também além do CRC, que seria o perito contador assistente. Né? Isso é muito Legal, importante. legal. E, e também, Carol, qual que é a diferença entre o perito contador e o perito contador assistente? Basicamente, o perito contador, eu acabei até falando, né? Uhum. O perito contador é nomeado diretamente pelo juiz, né? Pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal do Trabalho. E o perito contador assistente é aquele contratado pela parte, né? Então, nós, peritos contadores,
basicamente, quem nos contrata são os advogados mesmos, né? Então, são eles que fazem essa contratação. Quando a gente faz laudos e pareceres para serem juntados no processo, durante o curso processual ou na fase de liquidação de sentença também, e se formos contratados, somos os peritos contadores assistentes. Se formos nomeados, somos os peritos contadores. Legal. Essa é a diferença básica. A gente já introduziu um pouquinho, né, que os cálculos judiciais são super importantes, principalmente para a gente garantir tudo que a gente lutou durante o processo. Por isso, eu também acho que é importante que a gente apresente eles da forma correta, né, Carol? Mas fala um pouquinho mais qual que é a importância desse cálculo pericial. A importância do cálculo pericial é que tu vai ter um embasamento, né? Tu vai ter ele feito de forma correta e da forma... como eu posso explicar? Ele vai ser sempre da melhor forma. Por exemplo, nós temos vários índices de correção hoje, né? Temos o IGPM, temos a taxa Selic, temos o IPCA. Mas qual é o melhor para o meu caso? Vamos analisar, né? No seu caso, melhor vai ser o IGPM. Nós montamos esses comparativos, né? Às vezes, por exemplo, na justiça comum, no Tribunal de Justiça, a gente geralmente utiliza o IGPM, mas nada impede que o próprio advogado peça algum outro índice de correção. Para avaliar isso, nós precisamos montar um comparativo. Então, nós vamos utilizar vários cálculos e apresentar esse comparativo. Então, tem que ter esse conhecimento, né, para analisar cada caso e ver qual índice melhor se adequa, né? Então, a gente tem os índices comumente que os juízes eles determinam em sentença que sejam reajustados os valores devidos, né? Porém, nada impede que os próprios advogados peçam esse reajuste por outro índice, né? Nesse momento. Então, para te poder fazer esse questionamento ou esse requerimento judicial, tu tem que ter o conhecimento se esse índice realmente vai valer a pena, né? No caso concreto. Então, é um exemplo. E às vezes até é importante antes, né, Carol, de ingresso antes do projeto. Sentença, até importante antes do ingresso. Até na Justiça do Trabalho é muito importante, porque às vezes a gente faz uma presunção, né? Como avaliando uma folha de um modo geral, né? A gente acaba não considerando alguns pormenores, por exemplo, alguns pontos, alguns minutos que podem vir a somar uma grande diferença no final, né? Quando a gente nós estamos trabalhando, por exemplo, com horas extras, num período longo, né? Poucos detalhes podem dar um montante significativo. E hoje a gente sabe que tem que ter muito cuidado, né, com os valores também que a gente solicita, tanto na justiça comum quanto na justiça do trabalho, para a gente não cometer excessos, né? E o perito contador, ele é um profissional que vai auxiliar justamente para que não se cometa esses excessos, né? Então, às vezes, em alguns casos, o cálculo inicial, ele é muito importante, né? Para a gente, daqui a pouco, entrar com um valor de causa mais assertivo, né? Para não dar, de repente, um valor muito fora, né? Fica um valor de causa mais assertivo. Isso também, além do processo, é uma vantagem na hora de conversar com o cliente, porque de repente, no calor do momento, num cálculo que a gente fala, de repente a pessoa, como não está acostumada, faz uma coisa simples, né? Acha um valor, digamos assim, um valor, desculpa, gente, me fugiu o termo, mas um valor hipotético, né? E passa esse valor hipotético para o cliente. Só que na hora que a gente vai fazer o cálculo, esse valor hipotético muda. Às vezes ele muda para mais, o que é muito bom, o cliente adora, mas a gente sabe que quando esse cálculo muda para menos, é complicado. Então chegar para o cliente assim, olha, o senhor não vai mais ganhar 100 mil, o senhor vai ganhar 50. Um exemplo, né? Então, nesse ponto também, o perito contador, ele pode entrar para garantir
até essa parte de negociação direto com o cliente, né? Sim, até uma possibilidade de acordo. Exato. Se tem causas altas, né? Daqui a pouco tem uma possibilidade maior de acordo. Se tu tem um valor correto, a causa, vamos supor, se vencida, né? Ela teria um reajuste. Tu consegue, eu acho que tu consegue ter uma margem até de negociação na hora de fazer o acordo, né? Claro, a gente sempre sabe que o acordo ele acaba uma parte cede um pouquinho, outra cede um outro pouquinho, outro tanto, né? E é composto de um valor. Porém, quando tu tem um valor hipotético, daqui a pouco tu acaba cedendo demais, né? Sem, claro, sem isso, sem saber, né? Não fazendo isso por sabendo, mas daqui a pouco tu faz um cálculo hipotético, ou tu cede demais, ou tu cede de menos, né? Daqui a pouco tu poderia pedir um pouco mais, ou pedir um pouco menos, enfim. A gente recebeu aqui, Carol, uma pergunta que é a seguinte: como profissional que elabora cálculos judiciais pode contribuir com um melhor resultado no processo judicial, visando o maior ganho financeiro da parte que ele assiste dentro dos limites legais? Eu acho que já deu, né, uma introdução à pergunta, mas acho que dá pra gente falar um pouquinho mais. Claro, sim. Essa questão, ela é muito interessante, porque ela, na realidade, ela vai englobar uma série de fatores. Basicamente, né, isso tudo sempre depende do caso concreto, porque a gente sabe que no direito, a velha premissa do tudo depende, ela funciona, né? Então, mas, quando a gente tem um caso concreto, a gente vai conseguir avaliar, tá? Vou dar um exemplo prático, né? Eu peguei um processo no qual eu sou perita, o processo não corre em segredo de justiça, mas eu não acho, na minha parte não é ético falar em nome de partes, mas eu acho que para exemplificar, né, vai ser um assunto bem interessante para responder essa pergunta. O que ocorre? As duas partes fizeram uma negociação, né? Elas tinham que produzir determinada quantidade de itens para fazer uma entrega futura. Porém, não foi feito um contrato dessa entrega futura. As partes foram tratando, né, de forma tácita, foram conversando via e-mail, enfim, não formalizaram, mas foram conversando. A parte que era a fabricante, a indústria, começou a produzir esses itens porque eram itens complexos e caros, né? Eles demandavam de várias ferramentas para produção, enfim, vários materiais. E começou a produzir esses itens, que eram itens muito complexos e caros. Só que, de repente, a parte que era a contratante quebrou o contrato e disse, não, eu não quero mais. Para mim, a gente mudou o foco e isso não nos serve mais, né? Então, esse era o objeto da lide. Não teve perito contador assistente para formulação de quesitos. Tá? Isso, ao meu ver, foi prejudicial para a parte da indústria. Por quê? Porque se no momento que tu tem um perito assistente, desde o início do processo, nesse tipo de caso, eu como perita e como contadora, que eu entendo muito da parte de custos, eu consigo trazer no processo planilhas e exemplificar em números tudo o que ele gastou. Eu consigo fazer de uma forma o custeio do produto, eu consigo exemplificar matematicamente e comprovar com o livro razão, o livro diário e notas fiscais, demais documentos, né, que essa empresa tinha, quanto realmente ele gastou. O que aconteceu? Essa comprovação, ela foi feita de uma forma muito simples e foi feita assim, produto A deu tanto, produto B deu tanto, produto C deu tanto. Só que como a gente, como perito contador, ok, eu estou vendo uma planilha do Excel que me diz isso, e só, né? Então eu não tenho como averiguar nesse contexto, nessa planilha simples desse jeito, se aquilo realmente aconteceu, né? Então, por exemplo, se essa parte tivesse um perito contador desde o início, ele iria trazer já todas as tabelas de custeio. E quando se fizesse a parte de formulação de quesitos, o que eu faço? Eu consigo remeter lá para os custos, eu consigo demonstrar, fazer perguntas com que o perito contador demonstre que aquilo tudo que eu estou dizendo realmente aconteceu,
que a empresa realmente gastou. Cada produto daquele custava para a empresa, não é preço de venda, em média 150 mil. Ela produziu 9 e me apresentou uma planilha de 3 linhas. Então, é complicado eu dizer que aquela planilha realmente foi realmente o custo do jeito que ela foi estruturada. Então, o perito contador, lá no início, ele consegue ainda, em determinadas matérias complexas como essa, te trazer todo o detalhamento de custeio. Para quê? Para quando chegar na fase ou de liquidação ou de perícia contábil, né, na parte probatória do processo, o perito contador judicial, ele tem embasamento e ele tem que dizer, não, realmente foi isso. Ele custou isso para a empresa, né? Então, tu consegue vir com documentações mais assertivas nessa parte. Não que não tenha sido válida, mas faltou, né? Então, no entanto, que agora tá vindo quesitos complementares, né? Eu disse assim, eles vão começar a ler, eles vão sentir a falta disso, eles vão me perguntando. E realmente perguntaram. Mas, então, esse tipo de coisa, além do estudo dos índices de atualização para ver qual é o melhor índice aplicado a cada caso, para o retorno financeiro, esse é um caso que eu acho interessante, porque geralmente é um caso, entre aspas, comum e não comum. Mas é um caso que, se bem estruturado lá no início, a chance de tu reaver esse dinheiro, né, e o valor correto daquilo que ele realmente investiu para fazer isso, ela é muito maior. Porque às vezes tu tá lendo ali e como perito contador, tu diz assim, tudo bem, ele pode até, quando a gente começa a analisar a documentação, até tu consegue, só que tu não, as perguntas ali, elas são muito espaçadas, então às vezes, como o advogado não domina o assunto, ele não consegue fazer com que a gente vincule, né, e consiga uma resposta para ele mais assertiva para encaminhar ele lá para o final, para uma sentença satisfatória para ele conseguir buscar aquele direito que o cliente dele tem. Né? Não sei se eu me fiz entender. Mas eu acho que sim. Isso. Eu acho que então, a gente consegue auxiliar nesse ponto também. A gente tem aqui outra pergunta, que eu acho que tem bastante a ver com o que tu tá falando, Carol. Que é o quesito da fase de liquidação de sentença, né? Quais são necessários? Quais os quesitos necessários? Então, a fase de liquidação de sentença, ela já não tem lá muito o que fazer, né? A gente não pode inventar muito ali. Eu vejo muitos quesitos que, às vezes, que os advogados pedem, que, na realidade, assim, como é que eu vou dizer? Não é que eles seriam desnecessários, mas eles acabam sendo repetitivos, né? Porque quando quando eu, pelo menos, estou formulando todo o meu laudo e vem um cálculo de liquidação de sentença, eu vou explicar esse cálculo. O que consiste essa explicação? Eu vou detalhar ali os dispositivos da sentença ou do acórdão que foram realmente utilizados para fazer o cálculo e eu vou explicar esse cálculo, né? O que eu considerei, o que eu não considerei. Muitas vezes não, em algumas situações, temos sentenças, tá, e acórdãos que não determinam o índice de reajuste, né? E passa despercebido, só que quando chega na nossa mão do perito contador, isso faz muita diferença. No tribunal, nós utilizamos o IGPM, tá? Até porque nós temos um embasamento legal para isso, né? Que é o comumente utilizado, então a gente se vale de jurisprudência para justificar a utilização do IGPM para a atualização do índice. Os quesitos em sentença, eu vou te dizer, eles são muito básicos. Então, às vezes, eles acabam nem se fazendo tão necessários, né? Digo isso por quê? Porque quando o perito, a parte não tem a JG, né? O perito é por conta da parte que solicitou. Às vezes ambas, às vezes só uma. Né? Então, às vezes é 50% para cada parte, dependendo do caso, e às vezes a parte arca com 100%. Né? Quando a gente começa a fazer muitos quesitos, né, acaba encarecendo a nossa perícia. Tô jogando contra o meu time, tá? Mas é que é uma coisa que eu vejo muito, né? Então, depois a gente... eles questionam os peritos contadores.
Daí eu digo, gente, mas vocês fizeram 11 quesitos. Eu vou ter que ser repetitiva muitas vezes em 11 quesitos que eu não precisaria, né? Então, isso, infelizmente, gasta tempo, né? A gente vai ter que fazer de um trabalho que a gente já vai fazer no próprio cálculo de liquidação. Então, daqui a pouco, 1, 2 ou 3 quesitos seriam suficientes. Suficiente. Vocês fazem... Coloque, por exemplo, assim, um quesito, se quiserem apresentar, né, que o perito exemplifique quais os dispositivos de sentença ou acórdão utilizados, porque isso nós já vamos fazer. Um outro, se ele quiser alguma explicação sobre a quem, né, ou algum detalhamento em separado do cálculo, né, por exemplo, se o advogado ele faz questão, porque daqui a pouco ele tem uma tese, uma teoria que ele vai rebater para frente e ele necessita que alguma parte desse cálculo seja tratar uma parte, né? Seja tá fazendo um cálculo, por exemplo, de revisão de taxa de juro bancário habitacional, né? Então, tu precisa de algum índice desses, alguma coisa que está sendo tirada, qual que é o impacto, alguma coisa específica, né? Então, não é esquisita. Senão, né, eu acho que na parte de liquidação, o mais sucinto possível seria mais interessante, porque a gente não tem ali mais muito o que fazer, né? Ou Legal. pode, se quiserem, se tiver alguma teoria que quiser fazer algum comparativo, né? Nada impede, né, que o Nada advogado faça impede. quantos quesitos ele achar necessário, né? Legal. Tem outra aqui. A gente, como eu tinha falado antes, a maior parte dos advogados que responderam o nosso questionário disseram que as áreas que eles mais têm dúvidas são em cálculos trabalhistas e cálculos bancários, né? Então, Sim. falando um pouquinho disso ali dos cálculos trabalhistas, né? Quais são os cálculos mais simples e quais são os mais complexos, aqueles que a gente tem que tomar um cuidado maior, principalmente como advogado ali na hora de fazer uma inicial e muito daquilo que tu falou, né, Carol, de agora a Justiça do Trabalho, a gente tem ônus, né, de apresentar uma inicial errada e com os cálculos feitos de maneira errada. Então, o cálculo trabalhista em si, para o perito contador, ele é um cálculo trabalhoso, tá? Por quê? Por causa do excesso de informação. No inicial, eu já tive casos como perita contratada que a parte ela não tem a folha ponto. Isso é um problema, tá? Principalmente dependendo do que ela está pedindo. Porque se é um trabalhador, por exemplo, que tem insalubridade, que comumente trabalhava com intervalos interjornadas menores de 11 horas, que não fazia intervalo, que trabalhava sábados, domingos, feriados, é importante isso, porque trabalhar em sábados, domingos, feriados, as horas extras, elas fazem muito peso no cálculo final e no valor, né? Então, quanto mais o problema do cálculo trabalhista que eu vejo assim, inicial é exatamente a falta de informação correta. Porque a gente não tem a folha de pagamento, então, eu recebia 1.200, mas daí tu vai pegar a folha, é 1.235. Esses 35 em 5 anos, colocando os reajustes, né, que a gente tem dos dissídios e tudo mais, eles se transformam num valor bem expressivo. Então, o cálculo trabalhista em si, ele tem muitos pormenores e muitas questões que a gente tem que ter cuidado. Mas, numa inicial, a que eu mais dou dica, assim, para cuidar mesmo, é essa parte da folha ponto dos horários. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pede muita, comumente, né, pedir pelo menos todas as ações trabalhistas, eu tenho visto que a partir da 8ª hora diária, ele já é considerado hora extra, né, não da 44ª semanal. E nós, da contabilidade, a gente brinca que a gente tem uma grande dificuldade em aceitar isso, né? Porque é muito comum trabalhar mais de 8 horas por dia. Quando a gente em escritórios e contadores, pelo menos, a gente é acostumado a trabalhar com 44 semanais, não 8 diárias, né? Então, para te refazer esse cálculo a partir da 8ª, que ele é comum, ele tem que ser muito cuidadoso, porque o cálculo da hora extra, que geralmente é pedido, e de todos os impactos que isso gera na folha, porque a gente vai ter
impacto no descanso semanal remunerado, impacto em férias, 13º, ele gera um impacto muito grande em tudo. Então, isso tem que ter muito cuidado. Se tiver uma folha-ponto bem assertiva, seria o ideal. Mas, se não tem a folha-ponto oficial, o quanto mais assertiva tiver para fazer o cálculo, é mais seguro, Melhor. né? De tu acertar o valor. Se tiver que arredondar, um conselho nesse momento, arredonde para menos. Porque se arredondar tudo para mais, os horários para mais, lá no fim, ele vai dar um valor considerável, tá? Então, o cálculo trabalhista, ele tem que ter esse cuidado. Outra coisa que eu sou questionada, né, é o valor dos peritos, né? É que o cálculo trabalhista, às vezes a gente acha, mas o cálculo é só de 1 ano, ele é simples, né? Não, ele não é tão simples. Mesmo que seja de 5 anos, você diz assim, mas é só hora extra durante 5 anos. É que hoje a gente tem que fazer toda aquela folha-ponto, como a gente diria, assim, meio que na mão, né? Porque a gente não tem um sistema que a empresa tem, que calcula o ponto. A gente vai ter que fazer lançamento por lançamento. Então, 5 anos eu tendo que calcular insalubridade, hora extra, intervalo entre as jornadas, férias, 13º, tudo isso em 5 anos, o problema não é todos os cálculos que eu tenho que fazer, é a quantidade de tempo, né? O que é mais trabalhoso e mais demorado no cálculo trabalhista é esse espaço de tempo. Às vezes, por mais cálculos que eu tenho que fazer, um cálculo de 1 ano só, é muito mais simples do que eu fazer de 5, muito mais fácil, muito mais rápido, mesmo eu tendo mais pedidos, né, no final dele. Por exemplo, é hora extra, interjornada, insalubridade, enfim, são só alguns exemplos. Do que daqui a pouco eu tenho 5 anos e a pessoa fala, mas é só hora extra, né? Então ele é mais simples. Não, ele é mais demorado, porque eu tenho um espaço de tempo muito maior aí para olhar, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. O tempo de cálculo, né? Às vezes ele é mais... o tempo ele conta mais, né, no nível de complexidade e cuidado que a gente tem que ter do que a quantidade de itens a serem calculados na parte trabalhista. Não sei se tem mais alguma coisa específica Aqui, em caso de quesitos complementares, é possível outra cobrança de honorários? Também a gente fala um pouquinho. O CFC, ele nos permite, tá, fazer essa cobrança, mas são casos muito específicos. Por exemplo, eu fiz isso como perita contadora judicial, né? Respondi os quesitos das partes e eles estão novamente pedindo quesitos, só que para eu explicar alguma coisa que não ficou bem entendida. Isso não é cobrado, né? Isso eu gosto de falar porque a gente sempre deixa, né, na proposta de honorários aquela questão. Em caso de quesitos suplementares, nós temos esse direito, digamos assim, né? Porque o nosso CFC ele nos permite. Mas é quando acontece vamos supor, um cálculo novo, alguma coisa nova, né? Veio a perícia e não sei, daqui a pouco surgiu alguma coisa nova, né? Um cálculo totalmente atípico que foi esquecido, por exemplo, não sei, de pedir, né? O advogado, isso mais na parte civil, né? A gente, não sei se esqueceu de fazer um quesito sobre, digamos assim, um exemplo, gente, agora me fugiu. A comissão de 98, vamos supor, num representante, né? A gente só fez o quesito que a gente precisava da comissão de 97. Aí eu acabei não respondendo de 98 porque não foi aquilo que me foi questionado. Então a parte vem e faz o questionamento sobre a comissão de 97. Por exemplo, se eu tivesse que calcular a comissão, né? Eu não calculei de 97 porque não me foi pedido. Calculo só de 98, eu teria que fazer todo o cálculo de 97. Isso basicamente seriam quesitos complementares, né? Que são quesitos novos. Tá? Então, nesses casos, algumas vezes, quando o quesito ele exige muito tempo, né? A gente pode sim cobrar quesitos, valores complementares, né? Mas não significa que a gente vai cobrar, tá? Mas o nosso CFC nos permite isso, porque já me foi questionado a nível de judiciário,
né? Então, eu já fiz a comprovação. Acho que acredito que a grande maioria não saiba, né? Então, pra gente saber também. Legal. A gente, como perito, pode sim. Então, e até para as partes se prepararem, né, Carol? Para na hora que forem fazer os quesitos, já trazer os quesitos completos, seguindo aquela outra dica que tu também falou pra gente, de não ficar repetindo os quesitos, porque isso aumenta o laudo, aumenta os custos. Então, para que os profissionais tenham esse cuidado na hora, né, de elaboração dessa parte de Isso. quesitos. Uhum. Exatamente. A gente tem outra pergunta aqui também, que é a seguinte: é possível despertar nos advogados a consciência da importância dos cálculos judiciais? Como? Eu acho que em complemento à pergunta, né, a gente fazendo esse bate-papo é a ideia que a gente aproxima os advogados desse assunto e para que eles vejam o quanto é necessário, né, eles terem esse suporte, não só por a gente ser profissionais totalmente avessos às habilidades de matemática, mas também por tornar o processo, né, mais coerente e mais certo na questão de pedidos, viabilizando inclusive acordos, né, Carol? Isso, e de valores, né? Hoje a gente vê que a justiça, pelo menos nos processos que eu pego, porque o que acontece? O laudo pericial, ele é base para o juiz tomar a decisão dele, né? Então, se eu não tenho quesito bem formado, se eu não forneço a documentação, né? Ou, enfim, eu posso estar prejudicando meu cliente, né? Porque o valor, na realidade, a gente vai elaborar o cálculo e a partir desse cálculo o juiz fixa a sentença. Ou eu vou dizer, a partir da sentença, na realidade, eu digo quanto essa sentença significa em valores monetários. Isso é muito importante para vocês, para os advogados e para os clientes, porque a gente tem os honorários, né? Que é interessante para vocês e é interessante para o cliente também. Quanto mais assertivo o valor que o cliente receber, que a causa tiver, ela gera também menos retrabalho, ela gera, por exemplo, eu vejo menos recursos, né? Porque tu já tem um valor assertivo ali, o valor não vai ser mais discutido, né? Agora, se tu tem um valor que, não, a gente pediu isso, mas também podia ser aquilo, ou, né, fica uma coisa meia não sabida, instável, né, muito ilusória, não sei, ele acaba prejudicando até, inclusive, o andamento do processo, né? Até a parte do acordo, que nem a gente já falou, né, Carol? Porque daqui a pouco as partes têm um interesse no acordo, só que a gente julga o seguinte, mas a minha ação, eu calculei lá, eu fiz por cima, eu atualizei o índice e deu 60 mil reais, né? Aí quando tu vê, a gente vai pegar o cálculo que a gente fez ali na corrida, às vezes pelo calor do momento, que a gente não observou alguns fatores como datas, que são fatores importantes também nessa hora. Na realidade, o teu processo daria 55. E esses 5 mil de diferença, eles vão contar na hora do acordo, né? Pode ser os 5 mil que deixem de tu fazer um acordo e que daqui a pouco tu deixe de receber. Porque, né, a pessoa tinha 45 para te dar, vamos supor, ou 47, mas diz, não, mas 47 para 60 é muita coisa. 47 já está mais próximo dos 55. Então, até soa melhor essa parte da negociação. Então, daqui a pouco, esse erro, ele pode ser muito prejudicial, né? Então, e como a gente já falou, né? A parte do excesso, né? Do valor em excesso, que eu já vi também, eu já vi casos que foi cobrado 4 milhões e 800, né? No calor do momento, não tinha comprovação de nada, e a causa fechou em 430 mil, né? Então agora está sendo discutida essa diferença aí, cobrada lá no inicial, né? Então, daqui a pouco, com um auxílio, né, de um perito contador assistente, a gente até pode sinalizar para o advogado, olha, sim, daria, mas tu não comprova, porque os documentos fiscais do teu cliente
não estão em dia. Às vezes acontece, né? Porque a gente sabe que, sim, lá na prática, sim, ele teria direito, mas como eu comprovo isso em documentos fiscais? Né? Eu não tenho essa comprovação. Então, tu faz o pedido e daqui a pouco tu se vê num problema bem grande aí monetariamente, né? Que nem esse caso. Que agora está sendo Sim, porque discutida eles essa podiam ter diferença. fechado o acordo, né? Pelo Também valor foi mais feita a oportunidade, adequado. mas o cliente, quando ouve que ele pode ganhar 4 milhões, né, e 800, ele não vai querer fechar um acordo de 400 mil. E justo, né, Carol? Tipo, porque é uma diferença muito expressiva aí de valores, né? Então, aí Verdade. depois também vai ter o caso. Como tu explica para o teu cliente, né? Claro, tu vai dizer para ele, olha, tudo bem, tu não tinhas a documentação necessária. Mas mesmo assim, né? Nós também, como contadores e como advogados, a gente sabe que os clientes, quando nos procuram, eles confiam no nosso trabalho, eles confiam no nosso discernimento e eles vão confiar no valor que a gente passar para eles, né? Então, porque é o advogado, é meu contador, né? Então, a gente tem que ser assertivo e seguro nessa parte para passar para eles. Legal. E para nós também, né? Para fixar honorários e tudo mais, que isso conta também, né? Porque a gente não trabalha de Também, graça. verdade. Não, e para não gerar depois também uma sucumbência gigante, né, no processo. Exato. Então, porque tu Também tem uma coloca, questão da são sucumbência. custas, é sucumbência, então, para que a gente tome cuidado nessa parte que é primordial da ação, né? Com Carol, tem certeza. outra pergunta aqui, que eu acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que deve ter bastante gente com essa dúvida, que é sobre o juiz do Tribunal de Justiça, num exemplo, né? Ele não determina o índice para reajuste do valor da condenação no dispositivo de sentença. Como o perito contador procede nesse caso, se não tem o índice para reajuste dessa condenação? Eu mencionei anteriormente, Carol, como a gente faz nesses casos, tá? Quando não tem dispositivo e, por exemplo, não foi feito embargos, alguma coisa, né? Isso não foi corrigido. Quando a gente vai fazer o cálculo de liquidação de sentença, comumente usamos o IGPM. Por quê? Porque nós temos jurisprudências, né, que nos orientam a fazer isso e já estão fixos, dizendo que o índice comumente usado pelo tribunal é o IGPM hoje, né, pela Fundação Getúlio Vargas, né, o Índice Geral de Preços de Mercado. Então, a gente vai sempre atualizar quando nada dito pelo IGPM. Eu justifico nos meus laudos, a grande maioria dos peritos creio que também. Né? Então, quando eu me deparo com essa situação, eu já trago no laudo a justificativa do porquê que eu estou escolhendo e utilizando este índice em específico, né? Para daqui a pouco não gerar dúvidas, né? Porque a gente também não pode botar assim, vou botar o IGPM, né? A gente precisa justificar no laudo. Aí eu sempre justifico, porque senão até eu vou ser questionada, né? O porquê que eu tô fazendo essa escolha. A gente escolhe isso justamente porque nós temos jurisprudências que nos orientam a fazer desta forma. Isso na parte do direito, né? A gente não... Na legislação contábil, neste momento, não tem até hoje, que seja do meu conhecimento, nada que determine, né, que eu deva, como perita contadora, atualizar pelo IGPM. Isso é entendimento dos tribunais e a gente se vale dele, né, para fazer a atualização do cálculo. O ideal é que realmente, havendo a falta do índice, a parte embargue, né, da decisão, para que correção, busque, né? para que busque aquilo, né, o índice real aplicado também, né, Carol? Para não deixar Isso. depois tudo na mão do perito. Sim, para não deixar dúvida. Não, eu acho interessante, né, para não deixar dúvida, porque daí tu fica com uma sentença clara que ela vai te especificar todas as questões necessárias, né? E o índice, ele é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a gente sempre tem valores, né? Então, a gente vai vir atualizando, seja da data de citação ou da data de ocorrência do fato, esse tempo, ele, às vezes, ele é muito longo, né? Ele é muito extenso. E o índice vai fazer diferença nos valores, né, Carol? Então, isso é muito importante. Legal, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Eu acho que não.
Carol, o que, que mais que tu acha que gera assim mais dúvidas, né? Ou fatos que são mais comuns assim de tu ver acontecer, até alguns pedidos que às vezes, né, são mais esdrúxulos na madeira, né, que é comum e as pessoas acabam caindo no erro sempre. Na realidade, eu acho que às vezes tem alguns quesitos, né, que a gente vai ler e que é para transcrever alguma parte, né? Nesse momento talvez não faça sentido, mas futuramente talvez faça. Então eu acredito que assim, quesito entre aspas desnecessário, eu acredito que sejam mais os quesitos repetitivos, né? Então assim, por exemplo, geralmente que eu vejo assim, queira o senhor perito transcrever a cláusula da obrigação do contrato ou cláusula 5 do contrato, né? Então eu vou lá e eu transcrevo. Aí, na cláusula de baixo, quer o senhor perito dizer o que o senhor perito entendeu. Isso são dois quesitos, né? Porque eu digo isso, talvez a gente pode resumir isso e fazer um quesito só, né? Não precisa ter dois quesitos, né? Ou porque a gente vai acabar se remetendo, porque para eu dar o meu entendimento, por exemplo, eu vou me utilizar daquilo já transcrito em cima, né, do entendimento da cláusula cláusula quinta do contrato, por exemplo, né? E eu vou ter que transcrever ele em algum momento, ou vou ter que utilizar, eu vou transcrever na resposta a parte que eu utilizei, então tu acaba transcrevendo no quesito 5, transcrevendo no quesito 6, daí às vezes corre um pouquinho mais, lá no 10º eu estou transcrevendo de novo. Né? Então, esse cuidado eu acho que seria mais interessante, né? Para a gente ter para não se tornar repetitivos nessa questão dos quesitos, né? Para fazer perguntas mais direcionadas, né? E mais específicas, para a gente não precisar fazer um laudo. Às vezes eu pego um laudo de 20 quesitos, né? Que é um número expressivo, mas quando eu for ver, se tu fosse analisar, ele poderia ser facilmente reduzido a uns 15, né? Porque fica com muita coisa repetitiva ali no meio. Então, Sim. isso é bem comum, tá? É bem comum mesmo. Daqui a pouco até vale a pena a questão da contratação de um perito contábil assistente para auxiliar. Vale a pena, sabe? Então, ou, né, a gente tomar um pouco mais de cuidado nessa parte da aquisitação, né? E Porque Carol, agora quando a gente apresenta os cálculos, né? Todos esses cálculos contábeis, eles são analisados? Como é que funciona isso? sim. Por exemplo, o que isso eu vou ter que falar como eu trabalho, né? Cada perito tem a sua metodologia de trabalho, prática, né? Eu, quando chega um processo, eu analiso o processo inteiro, tá? Eu leio o processo do início ao fim. Se o processo tiver 1.200 páginas, eu vou ler as 1.200 páginas. Claro, salvo peças repetitivas, que daí a gente vê que é a mesma coisa, a gente acaba passando, né? Mas eu leio. Então, quando vocês já trazem os cálculos, a gente analisa esses cálculos, a gente olha. Já tive processos que uma parte apresentou cálculo de perito assistente de 12 milhões e a outra parte de 700 mil. Então, tem uma diferença muito expressiva aí. Eu vou olhar os cálculos das duas partes para ver o que está acontecendo, né? Eu preciso entender a causa, né? Né? Para eu conseguir ser mais assertiva, para eu conseguir dar uma resposta mais válida, para eu conseguir dar uma explicação melhor do porquê que aquilo acontece, porquê que aquilo não acontece, né? Como está feito o cálculo, como não está. Então, eu preciso entender qual é o objeto da lide, qual é o objeto dos contratos, o que está acontecendo, o que aconteceu entre as partes. Já ouvi, assisti as audiências, né? Já leio as gravações, então, porque eu preciso entender. Não é só a gente chegar lá e dizer, opa, liquidação de sentença. Li a sentença, opa, teve um acordo. Passa umas folhinhas, teve um acordo, vou lá ler o acordo. Não, eu não sei se é essa herança, porque como eu venho do direito, né? Eu também sou formada em direito.
eu leio todo o processo para eu entender. Então, sim, a gente olha assim. A gente olha bastante e considera. Geralmente porque esses cálculos, depois lá na liquidação, esses peritos que assinam, eles são nossos assistentes. E a gente tem que ter contato com eles, né? Então eu tenho que entender o que ele fez, o que ele não fez, e para isso eu preciso analisar o cálculo. Legal. Show. Eu acho que seria isso, Carol. Tem mais alguma coisa que tu acha super importante, assim, a gente conversar? Algum exemplo, algum caso que marcou, enfim, da trajetória? Aliás, teve vários casos que marcaram, porque no direito cada um cada É caso. um, né? Eles são bem específicos, até os casos de revisional de contrato, eles são específicos, querendo ou não. Né? Eles não são sempre a mesma coisa. Então, teve um caso bem interessante, que foi um caso de plano de saúde. Que, teoricamente, a competência, né, para fazer esse tipo de perícia é do perito altário, né? E veio para mim. Aí eu até tive que justificar o porquê que eu me sentia, eu tinha aptidão, né, para julgar aquilo, para analisar aquilo, para periciar aquele processo. Por que eu justifiquei? Até eu concluí a perícia, né? Esse processo está em andamento, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu fiz uma série de pesquisas, né? Então, nos cálculos de plano de saúde, quando tem que se calcular o valor da prestação, que é a composição do valor, é como se fosse a composição do preço de venda, né? Quando isso é de competência única e exclusiva do perito altário. Agora, analisar o contrato, analisar se os percentuais de mudança de faixa estão sendo aplicados da forma correta, no caso específico do teu cliente, o perito contador pode fazer. Ele tem competência para tanto, porque a gente não está, nós como peritos contadores, nós não estamos compondo o valor. Por exemplo, o que eu não posso fazer é dizer que o valor inicial de R$700 para uma pessoa de 59 anos ou mais, ele está errado, né? Isso eu não posso, porque daí eu tenho que ter todo o conhecimento e embasamento do custeio desse valor, do porquê que foi estipulado pelo plano de saúde esse valor inicial. O que eu posso fazer, ou no caso de 18 anos, R$700, né? O que eu posso dizer é, os percentuais, até ele chegar lá no 59, foram aplicados da forma correta? Sim. O que diz o contrato? O contrato diz isso, isso e isso. Foi cumprido? Sim ou não? Então, essa parte de análise do contrato, essa parte, sim, o perito contador pode fazer. Não é só o perito atuário. Né? Eu achei um assunto bem interessante, bem diferente, né? Que a gente não vê todo dia. Mas tiveram vários, assim, vários processos, cada um é um e marca de um jeito, né? É muito legal. Gosto muito dessa parte de perícia porque a gente acaba tendo contato com várias áreas, né? Então é muito dinâmico o trabalho e ele engloba muita coisa. Então pode ser muita coisa. Ele é muito dinâmico, é bem legal. E muda o tempo inteiro, né, Carol? Porque a gente tem um entendimento e daqui a pouco pode ter outro entendimento e vocês vão se adequando a esses cenários, né? Exatamente, né? Porque a lei, às vezes, ela pode ser interpretada de vários ângulos, né? Então, quando tu tá calculando, por exemplo, no cálculo pericial lá no início do processo, a gente orienta o advogado, diz, olha, aqui a tua tese é essa, eu vou fazer, mas, né, nós temos tal e tal legislação, e tal, e tu dá uma olhadinha que nos diz isso, isso e isso. Que às vezes não como eu vou dizer, até na parte civil, a parte fiscal, ela muda muito, a legislação, a parte fiscal é muito volátil, cada dia sai uma coisa sobre tributos, então daqui a pouco, né, a gente também pode estar orientando dessa forma. Então sempre muda, todo dia é um assunto novo. Legal. Então tá, Carol, eu acho que é isso. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta aqui. Acho que foram todas. A gente tem até um tempo máximo aqui e eu tenho certeza que a Carol se coloca à disposição lá na página. Ela tem a página no Linkley, a Albert Perícias, para todo mundo que quiser acompanhar o trabalho dela lá. Ela conta os casos, tem até alguns modelos, né, Carol, de peças lá. E que então vocês podem entrar direto no perfil dela, acompanhar e com certeza ela fica à disposição
para qualquer Com dúvida. certeza. A gente recebeu um e-mail bem legal antes de começar, Carol, aqui essa live, de um advogado dizendo que tinha achado muito interessante a gente falar sobre isso, que pouca gente fala sobre cálculos judiciais e que realmente, Ai, que né, a bacana. gente tem muita dúvida e acaba não percebendo o quanto esse assunto é tão importante que às vezes não é só o argumento jurídico, né? Mas é tu estabelecer os cálculos corretos, a indenização correta e justa para o processo e aquilo que realmente vai trazer mais benefícios para o cliente ao longo, né, desse pedido judicial. Então, eu acho que foi super bacana e vamos voltar a falar mais sobre isso, até porque, Com né, é certeza. muito aquilo que eu comecei falando, nós não temos muitas habilidades com cálculos e a gente conta daí com o auxílio super especial de vocês, né, peritos contadores. Ai, gente, eu estou à disposição. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, que não conseguiu fazer, que quiser fazer, entra na página do Linkeley, pode me mandar uma mensagem bem tranquilo. Eu vou estar lá, vou responder, vou ajudar vocês no que eu puder ajudar. Se, né, surgir alguma dúvida, sem problema nenhum. Estou à Legal. disposição, Carol. Muito obrigada, viu? Foi um prazer mesmo estar aqui com Prazer a você. gente, agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite. A gente, só lembrando essa live, ela vai ficar disponível durante 24 horas aqui no nosso Instagram. Então, quem quiser compartilhar com alguém que tem dúvidas sobre cálculos judiciais e quer entender um pouquinho mais, pode compartilhar. E a gente também vai botar ela disponível no nosso canal do YouTube. Em até 48 horas ele vai estar lá disponível para vocês assistirem. Assim como a gente também tem outros assuntos lá no nosso canal do YouTube e outros Linkley Talks. E se vocês tiverem alguma sugestão para o próximo Linkley Talk, a gente já está aceitando por aqui. E eu agradeço de novo, Carol, a tua disponibilidade, a tua presença aqui no nosso Linkley Talk, o primeiro do ano, né? Ah, legal. Adorei, adorei participar, bem legal. Estou à disposição. Muito, muito, muito obrigada pelo teu convite, Carol. Fiquei muito lisonjeada. Gostei bastante. Obrigada. Imagina. Espero que o ano seja muito proveitoso. E se vocês precisarem, estamos aí. A gente ajuda sem problema nenhum. Legal. Então tá bom. Até a próxima, pessoal. Falamos. Tchau, Carol. Tchau!